Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É isso que Jesus diz aos seus discípulos depois de um encontro com um jovem rico que se aproxima dele dizendo: "Bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna?" Jesus o pergunta sobre os mandamentos, ele diz que cumpre todos esses mandamentos desde a sua juventude. Então, por fim, Jesus diz àquele jovem: "Só te falta uma coisa. Vá, vende os seus bens, distribua o dinheiro entre os pobres, depois venha e me siga." Mas aquele jovem era muito rico, tinha muitas posses. E por causa disso, ele simplesmente se vira entristecido, decepcionado e segue adiante sem qualquer resposta àquele chamado de Jesus. Diante disso, Jesus se vira para os discípulos e diz para eles: como é difícil que um rico entre no reino de Deus. É mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam abismados porque, afinal de contas, eles tinham na cabeça de que os ricos só eram ricos porque tinham a bênção de Deus. Deus os abençoou com riqueza, logo, esses homens são bons, são justos diante de Deus e é por isso que eles são ricos. Se eles que são bons, que são abençoados por Deus, não vão entrar no reino, nenhum de nós vai entrar. Jesus, então, os alerta para dizer que não é assim que as coisas funcionam. É difícil, como é difícil para aqueles que confiam nas suas riquezas, que dependem das suas riquezas, entrarem no reino de Deus. Jesus faz uma ressalva e ele diz que para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro questiona ao Senhor: "Senhor, e nós? Nós deixamos tudo para te seguir." Então Jesus responde: "Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros." Talvez você já tenha ouvido esse trecho em alguma argumentação no sentido de que você deva entregar algo para Deus, você deva dedicar algo para o Senhor e que você vai receber muito mais aqui nessa terra. Não é como se você entregasse uma marmita para um mendigo e ganhasse um jantar no Outback. Não é esse o propósito do texto, não é esse o propósito de Jesus. Não é para você entregar alguma migalhinha daqui e receber 100 vezes mais. Não é sobre isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está falando é que aquele que não vive apegado às riquezas, aquele que não vive apegado aos bens, mas que antes se dedica ao reino de Deus, à pregação do evangelho, e a viver em devoção ao Senhor, no reino de Deus encontrará muito mais. Encontrará muito mais irmãos, irmãs, pais, mães, casas, não porque ele comprará muitas casas, mas porque todas as casas lhe serão dele, porque todas as casas serão compartilhadas. Os meus irmãos, minhas irmãs, mãe, pai, serão todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. O próprio Jesus disse isso num determinado momento. Não temos que ter posse nesse reino de Deus, não há necessidade de dominar, de ter posse, de acumular, de ter riquezas. Tudo é compartilhado, eu abro mão de tudo e eu tenho tudo aquilo que é compartilhado comigo. É sobre uma vida de abdicação, é sobre abrir mão da riqueza e da necessidade de acumular riquezas e viver por outra coisa muito maior, que é o reino de Deus. Todos aqueles que confiam e depositam a sua confiança nas riquezas, não depositarão sua confiança no Senhor, não depositarão sua confiança no reino de Deus e logo não herdarão o reino de Deus. É sobre isso que Jesus está dizendo. Muito antes dos pregadores coaches que tentam te convencer de que Jesus quer te fazer prosperar, 2000 anos antes desse discurso absurdo começar, Jesus já tinha dito aos seus discípulos: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil para aqueles que confiam e dependem das suas riquezas entrar no reino de Deus. Não entre nesse discurso. Não se deixe seduzir por um discurso de cobiça, de busca desenfreada de riquezas, que tenta te convencer de que Jesus quer te fazer prosperar, que você tem que entregar para que Deus te entregue mais. Esse é o discurso vazio de gente hipócrita que só quer lucrar às suas custas, que só quer ganhar dinheiro às custas suas, e também é um discurso que é ouvido, convenhamos, muitas vezes só alcança gente também egoísta, gente ambiciosa, que quer lucrar, que quer vencer, que falam de tudo menos do reino de Deus.
O reino de Deus é um reino de abdicação. É um reino onde as riquezas desse mundo não são as coisas mais importantes. Muito pelo contrário. Estamos dispostos a abrir mão das coisas desse mundo, das riquezas desse mundo, para servir ao Senhor. E quando fazemos com tranquilidade, com segurança, sabendo que o Senhor nos dará aquilo que é necessário, o Senhor proverá as nossas necessidades. A verdade é que o mais importante que nós temos e receberemos é a vida eterna. Nesse mundo, teremos perseguições. As riquezas não nos pertencem, não desejamos, não estamos em busca delas. Cuidado, não se deixe seduzir pelo amor às riquezas, pela dependência das riquezas deste mundo. As pessoas que assim o fazem, dificilmente entram no reino de Deus. Essas palavras não são minhas, são palavras de Jesus e precisamos nos lembrar delas. Siga lendo sua Bíblia, refletindo sobre ela. Nós estamos quase concluindo a leitura do Evangelho de Marcos. Vamos juntos até o final e seguindo aí com a leitura dos Evangelhos. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui amanhã.